A Constituição de 1988, também conhecida como Constituição Cidadã, surgiu do esforço político pela redemocratização, simbolizou o fim do autoritarismo dos militares. A mesma domina todo o ordenamento jurídico brasileiro até hoje. Essa Constituição é um marco aos direitos dos cidadãos brasileiros, os quais garantem liberdades civis e deveres do Estado. O artigo 205 da Constituição Federal de 1988 diz: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Alguns pontos importantes dessa Constituição foram: finalidades da educação, artigo 205, principais básicos do ensino, artigo 206, autonomia das universidades, artigo 208, dever do Estado com a educação, artigo 206, educação básica obrigatória, artigo 208, ensino privado, artigo 209, organização curricular, artigo 210, ensino religioso, artigo 210, primeiro inciso, organização dos sistemas educacionais, artigo 211, recursos financeiros da educação, artigo 212 e 213, Plano Nacional da Educação, artigo 214. A nova LDB de 1996. A nova Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional, LDB, foi sancionada em 20 de dezembro de 1996, trouxe transformações essenciais para as transformações ocorridas. A LDB de 96 substituiu uma versão anterior, fundada no ano de 1971, ampliou os direitos educacionais, a autonomia das redes públicas, das escolas e dos professores. Dois grupos disputavam qual seria a base para a elaboração da LDB. Primeiro, os estatistas, fortemente ligados aos partidos esquerdistas. Eles defendiam que só o Estado deveria educar, partiam do princípio que o Estado precede o indivíduo na ordem de valores e que a finalidade da educação é preparar um indivíduo para a sociedade. O outro grupo, eram os liberalistas, eram ligados aos partidos de centro e direita, sustentavam a ideia de que a educação deveria ser um dever da família, e deveriam escolher uma variedade de opções de escolas particulares. Fundef. O Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental, Fundef, foi regulamentado pela Lei de Diretrizes de Base da Educação 9424/96, criado para garantir mais recursos para a educação do ensino fundamental. Os recursos do Fundef eram voltados à remuneração e capacitação dos professores, reformas e manutenções escolares, compra de equipamentos, transporte escolar. O Fundef durou até 2006, quando foi substituída pela Fundeb. Fundeb. O Fundo de Manutenção ao Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, atende toda a educação básica partindo da creche ao ensino médio. Tem como objetivos principais financiar todas as etapas da educação básica, fortalecer a igualdade no financiamento da educação brasileira e garantir a valorização dos profissionais da educação. O Fundeb ainda enfrenta enormes desafios, mesmo depois de anos da sua instituição, o seu avanço se faz necessário no Brasil. É preciso corrigir falhas emitidas por este recurso, complementando mais a educação infantil e ensino médio, e consertando as exclusões que ainda existem na EJA, educação de jovens e adultos. Desafios da universalização do ensino. Os desafios socioeconômicos é um dos principais obstáculos da universalização do ensino. A falta de igualdade de oportunidades faz com que nem todos tenham acesso à escola de ensino básico. A evasão escolar também se torna um problema recorrente, seja ela por baixa renda familiar, trabalho infantil, discriminação ou qualquer outro motivo. A falta de investimentos para uma EJA, educação de jovens e adultos, de qualidade.